This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back. Ora viva, amiguinhos, e regressamos após aqui um período curto de férias às coisas que interessam, e neste caso é o cinema. Vamos aqui arrancar com um filme que está ainda nas salas, um filme que de repente apareceu, pelo menos para mim, fez grande furor e de um momento para o outro não se falava de mais nada a não ser de Weapons, um filme de 2025 de Zach Cregger, que já anteriormente nos tinha surpreendido com um inesperado êxito chamado Barbarian. Eu entrei neste filme sem saber nada, porque foram essas as instruções que me foram dadas. Quanto menos souberes melhor, quanto menos souberes em relação à história, à narrativa e até à própria maneira como o filme é montado, como é que ele é composto. Eu não consigo falar sem ser com spoilers e eu peço-vos desde já desculpa e vou ter que pedir que se retirem. Quem ainda não viu o filme, faça favor de o ir ver e depois então volto para falarmos um bocado. Eu fico aqui um bocadinho à espera então que saiam todas as pessoas, todos os meninos que não viram ainda o filme. Ora, posto isto, espero que não tenham saído às 2h17 da madrugada, que foi a hora que estes meninos deste filme saíram. Ora bem, a história é relativamente simples. Há uma pequena cidade no interior americano que, numa noite, às 2h17 da madrugada, todas as crianças que fazem parte de uma turma de escola primária saem de casa, desaparecem. Não são raptadas, levantam-se da sua cama, abrem a porta da frente e saem. Ora, algumas crianças são filmadas, não é? Através de sistemas de vigilância, outras não. O certo é que no dia seguinte apenas a professora e um aluno, o único que não fugiu, comparecem na sala de aula. E dá-se então início a este mistério tão X-Files. Acontece que o mistério não é, diria eu, a principal mais-valia neste filme. Este filme tem também uma construção muito diferente, a maneira como é contado, a maneira como é escrito, como é entrelaçado, como é apresentado. O chamado empratamento do filme é de facto diferente e é este empratamento que faz com que as pessoas falem dele. Ora, este Zach Cregger, já na altura com o Barbarian, levantou as sobrancelhas aos cinéfilos do mundo inteiro pela maneira como ele empratou também o seu filme. Neste caso, nós temos não só, e atenção aos spoilers, amigos, que eu já vos avisei anteriormente, tiveram a vossa oportunidade. O filme começa com este mistério contado por uma criança. No início nós não tomamos isto em grande consideração, mas ao longo do filme começamos a pensar se calhar esta história está a ser apenas contada pelos olhos de uma criança, nada disto é verdade, isto é tudo inventado, porque à medida que o filme vai evoluindo, a lógica começa a desaparecer, começam aquelas pequenas coisas a não encaixar, muitas pontas soltas, a narrativa acaba por se perder um bocado e nós pensamos, ou há aqui alguma incapacidade em conseguir fechar, não é? Todas as saídas, atar todas as pontas para que a história fique coesa e fique fácil de nós nos deixarmos embrenhar por ela, mas não é isso que acontece. E poderá ser então a criança, não é? Uma criança que está a contar, aquilo até no fim poderá ser uma velha história que já se vem contando geração em geração, como aqueles putos que estão sentados nos acampamentos de verão a contar histórias do assassino que no verão passado matou aqui 30 pessoas à machadada. Depois o filme é todo ele mergulhado num misticismo
numa espécie de mitologia rural americana, não só americana, mas também europeia, porque a personagem principal, o vilão deste filme, é uma espécie de bruxa que nós vimos a perceber que já veio da Europa, não é? Já está viva há não sei quantos anos e que, vamos acabar já com o mistério de uma vez por todas, o seu objetivo é arranjar pessoas para parasitar a sua energia vital. Essa senhora, para conseguir viver, tem que roubar energia vital a quem vai raptando e a quem vai possuindo ao longo do filme. Mas isto não é de todo importante. O que é importante para mim é a maneira como o filme é apresentado. Quando o filme começa, depois dá-se aquele grande mistério no início, ele segue a atriz que nós pensamos ser a principal, que é a professora, uma das únicas que sobreviveu. Esta professora, nós já vamos acompanhando, e chegamos ali aos 25, 30 minutos e percebemos que a história muda e recomeça novamente sobre o olhar de Josh Brolin, sobre o seu ponto de vista. E depois então nós percebemos que talvez 3/4 do filme são montados neste esquema, que é nós vamos compreendendo a história pouco a pouco, através da junção destas camadas, através da junção destes fios, deste tecido, que no fim, através do tiar, que é o nosso olhar, ou o tiar, que é a montagem do montador deste filme, vai criar então um tecido final a que nós chamamos o filme. E então, esta maneira engenhosa de o construir acaba por lhe dar um ritmo muito rápido. O filme não perde o momento, mantém-nos investidos, nós queremos sempre saber mais. Nós percebemos que eles não estão a contribuir diretamente para a narrativa de resolução do mistério, mas estão a desenvolver os personagens, que acaba por não embocar em nada, mas para nós está tudo bem, porque nós estamos a gostar daquilo. Portanto, no fim, chega-se então à conclusão que esta tal bruxa é que chamou as crianças através de umas técnicas de bruxaria e acaba por ser até a própria criança sobrevivente que, de um certo modo, era cúmplice, apesar de obrigado, não era cúmplice desta bruxa, e o filme resolve-se de uma maneira até bastante cómica, não é? As crianças soltam-se, portanto há aqui esta mistura de tons que à primeira vista é bizarra. O filme tem momentos muito difíceis, como se pode imaginar, num filme que lida com o desaparecimento de 17 crianças da escola primária de uma comunidade. Tem muita violência gráfica, alguma dela até com um gore muito bom, e depois tem umas pinceladas de humor que no fim se vão gigantando, que nos fazem pensar, eu não me devia estar a rir porque isto de facto é horrível, mas foi propositado porque este realizador assim quis. Eu ainda não percebi bem se gostei, se não, de facto estranhou-se, ainda não se entranhou, mas estranhou-se estas mudanças de tom que eu admito serem parte da identidade deste realizador, que se pode ou não gostar, depois também vamos ver como é que isso pode correr. Em relação à narrativa, em relação ao mistério, à escrita, não é? Aquilo que se faz quando se inventa uma história, penso que haverá aqui muitas pontas soltas e até, à medida que vamos vendo, vamos percebendo, como é que ninguém percebeu isto, como é que ninguém foi ali, como é que foi este senhor. Os polícias são péssimos, são os piores polícias desde os Simpsons, desde o South Park, piores polícias de sempre. Qualquer bêbado drogado, qualquer pessoa amargurada num vazio existencial de extrema depressão porque lhe roubaram um filho ou porque desapareceu um filho, são melhores em 5 minutos do que toda a polícia. Eu dou de barato porque isto poderá ser apenas a criança a contar uma história e não a estará a contar porque não a sabe toda ou porque a história já está tão envolvida neste misticismo que já é meio imaginada, meio real. Bem, no final temos uma maravilhosa experiência de sala. Eu fui vê-lo ao cinema com, 30, 40 pessoas. Os sustos conseguiam-se visualizar nas pessoas, a comédia, o som. Digamos que eu não aproveitaria sequer 25% deste filme se o visse em casa. Posso dizer isto em relação a todos, não é? Na verdade. Mas o certo é que ainda bem que o fiz. É um bom filme, dei-lhe 3 estrelas e meio, sem coraçãozinho, não é? Haverá muito a rever neste filme para ver mais coisas, mais temas, todo ele está envolvido em simbologia, até as próprias armas, tudo pode ser materializado como sendo uma arma. Depois já então esta bruxa que é uma parasita e o filme é todo ele
também com termos de parasitismo, seja os programas de televisão que eles veem, seja as coisas que estão na escola, seja até as conversas informais que aparecem entre eles, levam-nos sempre a este tema do parasitismo, e tem toda uma simbologia que nós vamos aos poucos, se formos apanhando ou voluntariamente ver, que eu acredito que este filme irá fazer parte do nosso imaginário do cinema de terror. Acho que há muito a descascar noutra visualização. Aconselho vivamente que seja visto. Eu não estou enamorado, fui apanhado de surpresa porque não sabia nada dele. Eu acredito que imaginem alguém que ouve este podcast e depois o vai ver, não vai ter de todo o mesmo gozo que eu tirei. Por isso, amigos, é ver, ou neste caso, já viram, espero que tenham gostado, e vamos lá continuar, tentar que este podcast seja uma figura mais assídua por esse Portugal fora. This is where the story really starts.